Bom, mais um vídeo resolvendo questões do Enem aqui. Se você não viu nenhum ainda, bem-vindo. Pega aí um papel e uma caneta, né? Para fazer umas continhas e vambora. Começar aqui pela questão 40 que caiu no Enem em 2008. O gráfico a seguir ilustra a evolução do consumo de eletricidade no Brasil em gigawatts-hora em 4 setores de consumo, no período de 1975 a 2005. Aí, tá aí o gráfico. Observa-se que nesse período houve aumento quase linear do consumo de energia elétrica. Verdade, o aumento aqui é quase que linear, né? Se a gente pegar a caneta e traçar aqui, a gente vê que o aumento realmente, né, apesar de ter picos e baixas, ele segue uma tendência linear. Se essa mesma tendência se mantiver até 2035, ou seja, ele está fazendo uma projeção futura aqui, o setor energético brasileiro deverá preparar-se para suprir uma demanda total aproximada de... Então, ó, importante aqui, só lembrando, sempre antes da questão, tentem dar um pause, tentar resolver a questão sozinhos, e aí depois vocês acompanham a resolução comigo, tá? Vamos lá. Esse tipo de questão envolve uma análise bem simples do gráfico, tá? Ele só quer que a gente faça uma projeção para os próximos 30 anos. Quando a ideia é linear assim, a projeção é muito simples de ser feita. Ó, a gente pode observar aqui de 1975 até 2005, o que aconteceu aqui? O consumo de energia foi de 70 gigawatts para 375 gigawatts. Então a gente pode ver aqui que o aumento foi de quanto? 335 menos 70. Isso aqui, né? Obviamente vai dar 305 gigawatts hora. Ou seja, a gente teve um aumento ao longo desses 30 anos de 305 gigawatts hora. Beleza? E ele quer que a gente faça uma projeção justamente para os próximos 30 anos. Então, se a tendência linear se mantiver, a gente vai ter mais um aumento de 305 nos próximos 30 anos, né? Já que é exatamente o mesmo período de tempo. Então, se atualmente a gente está em 375 gigawatts hora, daqui a 30 anos terão aumentado mais 305. A gente vai estar então aqui, ó, em 5 e 5, 10, né? Foi 1, aqui vai dar 8, aqui vai dar 6. 680 gigawatts hora, letra C, beleza? Lembrando que eu só posso fazer essa projeção assim, considerando que vai aumentar exatamente o mesmo tanto, porque tem o mesmo intervalo de tempo, porque a questão falou para a gente que houve um aumento quase que linear, então ele permitiu que a gente considere que esse aumento ele vai se manter de forma linear, né? Ó, se a tendência se mantiver, ok? Bora para 41. A figura abaixo representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola, referente ao mês de junho de 2008. Então tá aqui o boleto, o que é importante para a gente aqui? O valor da mensalidade, que é de R$ 500, e a parte aqui que fala da multa, ó. Caso atrase o pagamento, vai ser cobrado uma multa de R$ 10 mais 40 centavos por dia. Então olha só o que ele vai perguntar para a gente. Se M é o valor da mensalidade e X é o número de dias em atraso, né, onde M de X é o valor da mensalidade, então ele quer que a gente fale a função que vai dar para a gente o valor que tem que ser pago de mensalidade em função dos dias de atraso da conta. Qual que é a ideia aqui? A gente tem que ter uma função que quando a gente jogar o X, quantos dias atrasou aquele pagamento, o M que a gente vai encontrar aqui vai ser o valor que a pessoa tem que pagar. Então, voltando aqui nos dados, o que a gente tem que pensar aqui? Ó? Beleza, a fatura ela é R$ 500, mas se a pessoa atrasou aqui de cara, já tem uma multa de R$ 10. Então, se a gente está falando de dias de atraso, o valor base, então ó, o nosso M de X, no mínimo, ele vai ter que ser R$ 510. No mínimo, isso tirando aqui a parte de que a cada dia tem que pagar 40 centavos, né? Ou seja, a gente já tem um valor base aqui de R$ 510, o que já exclui daqui a letra A e já exclui a letra B, que dão valores base de 500. A gente tem um valor de 510, né? Se eu tiver falado errado aí, foi de vacilo.
A gente tem o valor base de 510, considerando os R$ 10 lá da multa. Porém, não é só isso, né? Além desses 510, a gente tem que pagar mais 40 centavos por dia. Então, como é que a gente vai representar isso? A gente vai colocar aqui 0,40, né? Porque são 40 centavos, não 40 reais, vezes o número de dias que atrasou, certo? Porque, ó, se a pessoa atrasar um dia, ela vai pagar 40. Se ela atrasar 2, ela vai pagar 80 centavos. 2 vezes 40 centavos. Se ela atrasar 3 dias, ela vai pagar 120 centavos ou R$ 1,20, enfim. À medida que os dias for passando, eles vão multiplicando esse valor em centavos aqui. Então, no final das contas, como ele pediu para a gente chamar o número de dias de x, essa aqui tem que ser a nossa função, ok? Então, a nossa resposta certa aqui é a letra C. Só um exemplo, vou colocar aqui uma certa quantidade de dias de atraso e vocês vão ver que dá exatamente o valor que a pessoa vai ter que pagar de mensalidade, tá? Vamos supor que a pessoa atrase 5 dias. Então, se a pessoa tem 5 dias de atraso para fazer esse pagamento, como que ficaria a mensalidade? Ó, a mensalidade em função do atraso é igual a 510, que é o valor base, mais 0,40 vezes 5, já que x foi definido como número de dias de atraso. Então, lembrando que 0,4 e 0,40, né, vale a mesma coisa. Então, a mensalidade que a pessoa vai ter que pagar vai ser igual a 510 mais 0,4 vezes 5 dá 2. Se alguém ficar na dúvida, a gente faz rapidinho aqui, ó. 0,4 vezes 5. 5 vezes 4, 20, vai 2. 0 vezes 5, 0, mais 2, 2. Então, dá 20. Porém, né, a gente tem que lembrar da casa decimal, ou seja, dá R$ 2. Tudo bem? Então, quando a pessoa atrasa 5 dias, ela acumula R$ 2 em multa. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar que a mensalidade que vai dever ser paga por essa pessoa vai ser de R$ 512. 512,00 reais. Então, ou seja, só um exemplo aqui, né? Isso não é parte da questão, mas só mostrando que, independente de quantos dias a pessoa atrase, quando você jogar esse número de dias ali no x, essa função ela sempre vai te dar a mensalidade que vai ter que ser paga pela pessoa que atrasou aquela determinada quantidade de dias. Ok? Bora para 42. O gráfico a seguir modela a distância percorrida em quilômetros por uma pessoa em um certo período de tempo. Está aí o gráfico. A escala de tempo a ser adotada para o eixo das abscissas depende da maneira como essa pessoa se desloca. Qual é a opção que apresenta a melhor associação entre meio ou forma de locomoção e unidade de tempo? Então ele quer aqui que a gente relacione qual forma de locomoção combinada com essa unidade de tempo combinaria melhor com o gráfico, né? O que o gráfico está dizendo aqui para a gente? Que a pessoa andou 10 quilômetros no intervalo de tempo aí de 2,5. 2,5 alguma coisa. Aí a gente vai ter que escolher, né? Pode ser 2 horas e meia, 2 semanas e meia aproximadamente, né? Não sei se é 2,5 porque ele não pôs exatamente aqui, mas é um pouco mais que 2. Pode ser 2 dias e meio, pode ser 2 segundos e meio. Então a gente vai ter que ver aí se essa quantidade de tempo combina com aquele meio de locomoção, ok? Essa é uma questão bem tranquila, tá? Porque se a gente for ver, tem umas coisas bem absurdas aqui. Por exemplo, se você vai de carroça, você vai percorrer 10 quilômetros de carroça, tá? Se você não tem noção do que é 10 quilômetros de distância, entra no Google Maps, dá uma andadinha, vê a distância entre a sua casa e um lugar que você conhece, né, que seja de 10 quilômetros, para você ter mais ou menos uma noção do que se trata, porque ter essa noção das unidades de medida de todo tipo de unidade, né, é extremamente importante quando você quer fazer uma prova tipo Enem. Então, se você vai percorrer uma distância de 10 quilômetros de carroça, isso não leva de forma nenhuma 2 semanas, mais do que 2 semanas de tempo, né? Então essa aqui pode ser excluída, tá? Se você vai fazer uma viagem de carro, né? 10 quilômetros não dá nem para ser chamado de uma viagem, né? Mas você vai percorrer essa distância de carro, não leva de jeito nenhum 2 dias. Só parar para pensar aí que quando a gente anda de carro pela cidade, a velocidade é 40 km por hora, 60 km por hora, ou seja, a cada 1 hora a gente anda 60, 40, 80 km. Então, né, nunca que vai levar um dia para andar só 10 km.
Caminhada. Será que levaria 10 quilômetros para a gente andar 2 horas? Ó, agora aqui já está um pouco mais coerente, né? A gente vai colocar um pontinho aqui, porque faz sentido. Dá para levar 2 horas para andar 10 quilômetros. É uma coisa que bate. De bicicleta, você consegue percorrer 10 quilômetros em 2 minutos? Isso é impossível, né? Uma distância muito grande para você percorrer em 2 minutos só. E avião, para percorrer 10 quilômetros em 2 segundos. 2 segundos dá tempo nem do avião decolar, né? Mas mesmo que ele já esteja no alto, não dá para em 2 segundos percorrer essa distância, mesmo o avião, que é muito rápido. Então, realmente, aqui, ó, nossa alternativa certa vai ser a letra C. O que mais combina com esse gráfico é percorrer 10 quilômetros em 2 horas e pouquinho de caminhada. Então, a unidade de tempo desse gráfico, se for para caminhada, né, ela tem que ser em horas. Tranquila essa, né? Sem cálculo, questãozinha teórica, só para avaliar mesmo a interpretação do gráfico e entender e se a pessoa entende o significado de cada uma das unidades, tá? Bora para essa questão 43. Um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível da água. Então, ó, colocou as bolinhas, mediu o nível. Claro que quando você vai colocando mais bolinhas, o nível da água vai subir, porque essas bolinhas ocupam espaço, né? Elas têm um volume. Então, a água precisa abrir espaço para elas e aí esse nível de água sobe. Como resultado do experimento, conclui-se que o nível da água é função do número de bolas de vidro que são colocadas dentro do copo. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? O nível da água é função do número de bolas. Toda vez que fala que uma coisa é função da outra, isso significa que uma varia quando a outra varia também. E elas estão relacionadas de certa forma. Então, o que ele quer dizer que é isso? Quando você coloca mais bolas ou quando você tira essas bolas de vidro, o nível da água vai variar de acordo com isso. Ou seja, o nível da água é uma função, ele está matematicamente relacionado a esse número de bolas de vidro. O quadro a seguir mostra alguns resultados do experimento realizado. Então, olha só, colocaram lá 5 bolinhas, mediram esse nível de água. Colocaram 10 bolinhas, mediram esse. Colocaram 15 bolinhas, mediram esse. Então, ou seja, realmente, está matematicamente relacionado, né? Porque quando você muda um, o outro está se alterando junto. Então, realmente, eles são uma função do outro. Qual a expressão algébrica ou função, né, que permite calcular o nível da água y em função do número de bolas x? Tem várias formas de resolver essa questão, tá? Dá para resolver por sistemas, dá para resolver aqui testando, né? Porque olha, se ele fala que o y é o nível da água e o x é o número de bolinhas, a gente pode simplesmente pegar aqui qualquer uma dessas duplas e testar nas equações para ver se vai funcionar, tá? Vou dar um exemplo, olha só. Se o x é o número de bolas e o y é o número da água, quando eu coloco 5 no x, o y tem que dar 6,35. Olha essa primeira fórmula aqui. Se eu colocar 5 no lugar do x, 30 vezes 5 não dá 6,35, né? 30 vezes 5 dá 150, ou seja, só aqui eu já excluí a primeira equação. Percebe que dá para fazer, inclusive, por tentativa e erro, esse tipo de exercício? A função ela tem que valer para todos aqueles pontos ali. Então, toda vez que eu pôr um desses números no lugar do x, eu tenho que achar o outro, o que está relacionado a ele, tá? Dá para fazer aqui também, ó, fica muito óbvio, né? 25 vezes 5, não precisa nem somar, só essa multiplicação aqui já passa muito desse valor. Então, ó, já excluímos mais uma. 1,27 vezes x. Aqui já começa a fazer algum sentido, talvez. A gente pode ter que tentar fazer a conta, né? Então vamos testar, ó. 1,27 vezes x. Considerando que o x aqui seja 5. Lembrando que então tem que dar 6,35, tá? Porque eles estão relacionados dessa forma. Vamos ver. 5 vezes 7, 35. Vai 3. 2 vezes 5, 10. Mais 3, 13. Sobe 1. Vamos ver 5, 5. Mais 1, 6. Tem duas casas decimais aqui, então tem que ter duas aqui também. 6,35. Olha aí. Aí o que você faz? Já vem correndo e marca? Não. Por quê? A função, quando você testa um ponto, não quer dizer que você já garantiu que ela está batendo. Pode ter sido puramente coincidência, né? A função, a fórmula que você escolhe, a equação algébrica, ela tem que contemplar todos os pontos possíveis. Então a gente vem aqui e testa no mínimo 2, tá? De preferência os 3, mas no mínimo 2. Se você for fazer por esse método de teste que eu estou mostrando aqui. Então vamos fazer esse segundo, ó. Essa mesma equação tem que valer para ele também. Então vamos ver. 1,27
vezes x. Agora o x é 10. 0 vezes 0, 0, 0, né? E aqui é 1, então vai dar 7, 2 e 1. Quando eu somar, eu vou achar isso aqui, ó. Só que tem que ter duas casas decimais, então vai dar 12,7. Olha aí. Bateu? Não bateu. Então, se você testa um ponto só, acha o número relacionado e já vai desesperado marcar, você perde uma questão aqui de graça, tá? Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pegadinha que aparece sempre. Não é à toa que essa dupla é a primeira aqui, né? Porque eles já colocaram uma alternativa que contemplaria ela. Então, a gente vai ter que testar outros, tá? Essa aqui tá fora, né? Vamos testar a letra D, que diz que o y é 0,7 vezes x. Então vamos testar, ó. Na primeira eu já sei que vai dar errado, mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó, 0,7 vezes x. Quando x é 5, o y tem que dar 6,35. 0,7 vezes 5 não dá isso, né? 7 vezes 5 é 35, vai 3. 5 vezes 0, 0, mais 3, 3. Uma casa decimal, deu 3,5, já está errado. Eliminamos todas, então obviamente a resposta vai ser E, né? Mas a gente pode mostrar isso aqui testando dois desses tópicos. Então vamos lá. Primeiro, 5 vezes 0,07. 0,07 vezes 5. Aqui dá 35, vai 3, aqui dá 0. Mais 3, né? 3 e aqui dá 0. Duas casas decimais, duas casas decimais. Deu 0,35. Mas não é só a multiplicação. Multiplica por x esse 0,07 e depois no resultado soma-se 6. Isso aqui mais 6 dá exatamente os 6,35. Então, realmente, quando eu coloco o x igual a 5 nessa equação, o y que eu encontro é 6,35. Tá? Mas como eu falei lá, um ponto só não basta. Então, vamos fazer aqui esse segundo ponto. Ó. 0,07 vezes x. Nosso x agora é 10. Lembrando que para o x igual a 10, o y tem que ser 6,70. Então, vamos ver. Aqui dá 0, 0 e 0. E aí, vezes 1 vai dar 7, 0 e 0. Ou seja, a gente vai achar isso aqui, duas casas decimais, duas casas decimais. A gente achou 0,7. Se a gente somar aqui 6, o que a gente vai achar? 6,70, olha aí. Já bateu, ok? Confiram aí o terceiro ponto, para vocês verem que também vai bater. Então, ó, pega o 15 e joga no lugar do x. O y tem que dar isso aqui. Então, 0,07 vezes 15, o resultado mais 6, vai dar 7,05. Confiram aí. Bora para a questão 60 aqui, ó. A temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento. Então, ó, a partir do momento T igual a 0, que desligou, a temperatura começa a cair. E varia de acordo com a expressão. Então, ele deu para a gente uma função da temperatura em função do tempo. Ou seja, de novo, explicando aqui o que é uma coisa em função da outra. Como que a temperatura varia à medida que o tempo vai passando. Temos uma equação que mostra isso para a gente. O tempo tem que estar em minutos. Ó, ele explicou aqui, ó, tempo em minutos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge 39 graus. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Ou seja, ele quer saber quanto tempo a gente tem que esperar depois de desligar aquele forno ali para poder abrir a porta, tá? Como que a gente vai saber isso? Porque a porta só pode ser aberta a 39 graus, né? Então a gente vai usar exatamente essa equação que eles deram de graça para a gente aqui, ó. A temperatura em função do tempo é igual a menos o tempo ao quadrado sobre 4 mais 400. O que a gente quer saber? A gente quer saber quanto tempo leva para a temperatura ser de 39 graus. Ele contou uma historinha aqui, mas no final das contas é isso que ele perguntou. Então, a gente vai colocar aqui no lugar da temperatura 39 graus. Isso é igual a menos t ao quadrado sobre 4 mais 400. O que eu vou fazer aqui? Eu quero achar o valor de t. Então, aqui é uma expressão algébrica simples, né, que a gente faz lá desde o 7º ano, resolvendo esse tipo de expressãozinha, passando para o outro lado, passando dividindo, passando multiplicando, passando somando. Então, vamos ver, ó. Primeiro, a gente passa a soma, né? A gente vai pegar esse 400 e vai jogar para o lado de lá.
Se ele está positivo, ele vai para o outro lado como um número negativo. A gente vai ficar com 39 menos 400 é igual a menos t ao quadrado dividido por 4. Ah, não sei fazer essa conta de cabeça. O que a gente faz? Ó, primeiro, isso aqui não pode errar, hein? Pelo amor de Deus. A gente tem um número subtraindo um número maior que ele. Então, nossa resposta vai ser um número negativo. Mas a gente faz ao contrário aqui. 400 menos 39, ok? Então, a gente vai ter que pegar emprestado. Aqui vai ficar 3. Aqui vai ficar 9. Aqui 10. 10 menos 9, 1. 9 menos 3, 6. 3 menos 0, 3. Então, quanto que ficou isso? Ficou menos 361. 361 negativos. Isso é igual a menos t ao quadrado dividido por 4. Olha o que a gente tem aqui. Os dois lados são negativos, né? Então, a gente pode só sumir com esse negativo. Eu não vou fazer isso ainda, porque pode confundir alguém que está vendo aí. Então, eu vou deixar por enquanto. Mas já poderia sumir aqui, se você tiver confiança. Já some com esse negativo aqui mesmo, tá? Aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Tirar esse 4. Lembrando que a gente quer deixar aquele t ali sozinho, né? Para a gente ter t é igual a algum número. Então, vamos passar esse 4. Se ele está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando. Então, a gente vai ficar com menos 361 vezes 4 é igual a menos o tempo ao quadrado. Ok? Como é que a gente vai resolver isso? Fazer essa conta aqui primeiro. Então, ó, 361 vezes 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Vão 2. 4 vezes 3, 12. Mais 2, 14. Então, dá 1444. Claro, né? Negativo. Não pode esquecer disso. Então, menos 1444 é igual a menos tempo ao quadrado. Aí, agora sim, eu vou sumir aqui com esses dois números negativos, ok? E agora, o que a gente faz? A gente está aqui com um número ao quadrado de um lado. Como é que a gente passa isso para o outro lado? Quando a gente tem um valor quadrático, aqui quando a gente tem uma equação quadrática, para resolver ela, a gente passa isso para o outro lado como raiz, tá? Ou então vocês podem decompor esse número para descobrir quantas vezes, né? Qual o número ao quadrado que chega até aqui, ok? Mas então a gente vai passar isso para o outro lado. Então a gente vai ficar com t é igual a raiz quadrada de 1444. Então a gente chegou à conclusão aqui, deixa eu trazer aqui para cima, que o tempo é igual a 38. 38 o quê? 38 minutos. Ok? Vocês estão na dúvida? Testem aí, façam 38 vezes ele mesmo. Vou até fazer aqui rapidinho, ó. 38 vezes 38. 8 vezes 8, 64. 3 vezes 8, 24. Mais 6, 30. 3 vezes 8, 24. Aí dessa vez subiu o 2, né? 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11. Então aqui deu 11. Aí a gente vai dar aqui, ó. 4, 4, 3 mais 1, 4, 1 mais 0, 1. 1444. Então, olha só, o 38 ao quadrado realmente dá 1444. Tá? Na hora da prova, se você não sabe essa raiz de cor, igual eu tinha falado, ou você vai testando números, né, elevado ao quadrado até se achar algum que dê isso, ou vocês peguem o 1444 e fatorem ele. Aí vocês vão ver qual número que vai aparecer ali. Ok? Então, a resposta certa aqui, letra D, 38. 38 o quê? Minutos. Não perguntou nesse caso, né? Mas ele tinha dado a informação pra gente ali. Ou seja, então, a partir do momento que você desliga o forno, tem que esperar 38 minutos para poder abrir ele, para a temperatura ficar num nível que vai dar para abrir ele. Ok? Bora aqui para equações e inequações, então, em função exponencial. Essa questão 61, olha, ela está dando aqui para gente um gráfico que mostra a meia-vida de um fármaco, tá? Não vou ler esse enunciado, pausem aí, leiam ele, porque não tem nada realmente de importante aqui. Ele só vai explicar o que é meia-vida e eu vou explicar oralmente para vocês. Meia-vida é o tempo que leva para metade, ou seja, 50% de um composto se decompor ou se transformar em outro. Por um processo químico, tá? Então é isso que está sendo mostrado aqui, tá? À medida que o tempo vai passando, ele vai se decompondo de forma exponencial,
que ele cai pela metade, daqui da próxima meia-vida vai cair pela metade da metade, né? E aí da próxima vida ele vai cair pela metade da metade da metade. Então isso acaba fazendo com que o gráfico tenha esse comportamento aqui, ó. Vamos ver o que ele quer com isso. A meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora. Assim, se uma dose desse antibiótico for injetada às 12 horas em um paciente, o percentual dessa dose que restará em seu corpo, em seu organismo, às 13h30 será aproximadamente de... Deixa só eu terminar de apagar aqui. Enquanto isso, vai tentando resolver aí, que a gente já resolve juntos. Vamos lá. Como eu expliquei, o tempo de meia-vida, ele é o tempo que leva para metade do composto se decompor. Tá? E ele explicou aqui que esse tempo ele é de 1 hora. Ó. Ou seja, então, a cada 1 hora que passa, metade da amoxicilina está se decompondo. Tá bom? Então a gente tem que saber o percentual que sobra dela depois de 1h30, né? Porque se você for ver aqui, começou ao meio-dia, terminou 1h30 da tarde. Meio-dia, 1h30. Ou seja, depois de 1h30, 1h30 minutos. Como é que a gente vai fazer isso? No começo, quanto que a gente tinha da amoxicilina? Ela toda, né? Ou seja, a gente tinha 100% dessa amoxicilina. E aí, beleza, passou-se 1 hora. Então agora são 13 horas, né? Isso aqui, ó, é ao meio-dia. Isso aqui é às 13 horas. Quanto que a gente tem agora? 50% da amoxicilina, porque passou um tempo de meia-vida, ela caiu pela metade, né? E aí, vai passar mais 1 hora inteira? Não, vai passar mais meia hora só. Então, 0,5 horas. O que isso significa? Que ela vai decair só metade do que ela iria em 1 hora, porque passou meia hora, ok? Quanto que ela iria decair aqui agora se passasse mais 1 hora? Mais 1 hora. Quanto que é a metade de 50? Ela ia decair mais 25%, ok? Então deixa eu até representar isso aqui, ó. Se a gente fosse ver quanto de amoxicilina que tivesse às 14 horas, ou seja, passadas mais 1 hora aqui, teria 25%, porque aí teria caído metade da metade. Só que não passou 1 hora, passou só 0,5 horas. Então, quanto que ela decaiu? Ao invés de decair esses 25%, ela decaiu metade disso. Metade de 25 é 12,5. Então, o que a gente vai fazer aqui? 50 menos 12,5. Só colocar as casas decimais e resolver. Ó. Aqui vai ficar 4, 9 e 10. 10 menos 5, 5. 9 menos 2, 7. 4 menos 1, 3. Então, ela vai ficar ali aproximadamente, né, 37,5% depois desse tempo, ok? O resultado aproximado aqui, ó, aproximadamente 35% da amoxicilina vai estar presente ali depois de ter passado 1 hora e 30 minutos. Beleza? Tranquila questão. Ela é muito mais sobre o conceito da meia-vida do que de um cálculo de matemática em si, né? A parte do cálculo é relativamente simples. É só ir dividindo pela metade. Bora para a última de hoje, então. Questão 62. É das mais recentes que a gente fez, né? 2013. Acho que a gente não fez nenhuma mais nova que isso aqui. Não, das mais recentes. A 60 e a 62. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos e taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa, ou volume do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que o cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa. Isso é equivalente a dizer que, para uma constante K maior que zero, o que ele quer dizer com isso? É que tem uma constante, ou seja, qualquer número que é fixo que participa ali daquela equação. Tá? A área S pode ser escrita em função de M por meio da expressão. Toda vez que diz isso aqui, ó, tal coisa é proporcional a tal outra coisa. O que ele quer dizer? Por exemplo, A é proporcional a B. Isso quer dizer que A é igual a K vezes B. Onde esse K é essa constante, é qualquer número que você escolher. Por exemplo, o K é 2, aí ele vai ficar constante em 2. Então, A vai ser sempre 2 vezes B.
e por aí vai. Isso que quer dizer ser proporcional, tá? A ideia é que se um aqui aumentar, o outro vai acompanhar ele aumentando junto, na mesma proporção. Ou seja, se eu dobrar o valor de A, eu vou dobrar o valor de B. Se eu cair pela metade o valor de A, eu vou cair pela metade o valor de B. Tá? Exemplos de coisas proporcionais que a gente tem aí, é o que a gente mais tem, tá? Por exemplo, o número de trabalhos de uma pessoa e o dinheiro que ela recebe lá na hora que ela recebe o pagamento, né? São coisas proporcionais. Se ela trabalhar metade do tempo, claro, né? Pensando numa pessoa que recebe por hora. Se ela trabalhar metade do tempo, ela vai receber metade do valor. Se ela trabalhar o dobro, ela vai receber o dobro. Por aí vai, tá? Tem diversas coisas do dia a dia que a gente vê que são proporcionais. A gente faz esse cálculo na nossa mente e a gente nem para pensar, beleza? E aí aqui a gente não está relacionando A e B, né? A gente está relacionando S e M, mas a ideia é a mesma. S é igual a K vezes M. Só que qual que é o problema aqui? Por que essa questão não é extremamente fácil? Porque ele não falou que a área S é proporcional à massa M. Ele falou que o cubo da área S, então é S ao cubo, é proporcional, perdão, ao quadrado da massa M. Então a massa aqui tem que estar ao quadrado, tá? Esse é o problema. E aí a gente olha para as alternativas e não tem nenhuma alternativa assim. Mas por que que não tem? Porque é convencional que a gente coloque pelo menos uma delas, das variáveis que a gente está considerando, sem nada nela, tá? Então a gente vai ter que tirar esse cubo aqui dessa equação. Como é que a gente vai fazer isso? Como eu tinha falado, a gente passa para o outro lado, potências, né, na forma de raiz, como eu falei no outro exercício. Então isso aqui é a mesma coisa que S é igual a raiz cúbica de K vezes M ao quadrado. Tá? E aí agora eu vou usar aqui algumas propriedades de potência. Tá? Se você não conhece propriedades de potência, procure fazer, faça bastante exercício sobre isso, que é um tópico que é bastante usado. Tá? Em muitas questões você acaba caindo em partes onde a propriedade de potência ou é necessária, ou se não necessária, ela vai te ajudar muito a cortar caminho, a chegar rápido na resposta. Tá? A primeira propriedade que eu vou usar aqui é a seguinte, ó, S é igual. Quando você tem uma raiz com aqui o coeficiente dela, você pode escrever ela dessa outra forma. Ó. Por exemplo, a raiz cúbica de K é a mesma coisa que K elevado a 1/3. Aquele número elevado a uma fração. E aí quem está embaixo da fração é esse coeficiente da raiz. Tá? E quem está aqui em cima da fração é o número que está aqui como expoente da sua constante. E a gente faz a mesma coisa para o M. Ó. M elevado ao que? Igual eu tinha falado. O que fica embaixo? Esse aqui. Então, é uma fração onde embaixo é o 3. E o que fica em cima? O expoente do seu número. Então, aqui, 2/3. Agora sim, a gente usou a propriedade de fração e aí a gente achou lá a alternativa certa. Ó, a gente tem uma aqui que diz que S é igual a K elevado a 1/3 vezes M elevado a 2/3. É uma questão que, de cara, parece muito difícil, mas se você sabe uma propriedade simples aqui da potência, você consegue resolver ela tranquilamente, ok? Vamos parar por aqui. Tem outros tópicos e aí esses próximos exercícios aqui de outras provas eu vou soltar em futuros vídeos. Valeu!